E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Abração para você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Facebook da TV Cidade Verde e em todas as cidades por meio das nossas emissoras. É sempre um prazer estar aqui falando com você, como se estivesse aí na sala da sua casa batendo um super papo. E vamos então já colocar aí a imagem da nossa entrevistada desta noite. Em 2007, Cuiabá ganhava um novo marco no setor automotivo. 18 anos se passaram e hoje ele continua como referência em todo o Centro-Oeste. Mais de 30 lojas, 7 prestadoras de serviços e um catálogo com mais de 2.000 veículos disponíveis. É variedade, qualidade e preço justo, tudo em um só lugar. O Auto Shopping Fórmula gera mais de 500 empregos e facilita o sonho do carro próprio para milhares de famílias. Por isso, a gente diz boa noite, Miriam Aparecida Azama. Boa noite. Boa noite, Elias. Você é proprietária? Sim. A ideia foi sua de criar um shopping para venda de carros? Como é que foi? Como é que nasceu essa ideia de, em um só lugar, ter um monte de lojas vendendo carro? Foi a princípio do meu ex-marido com o meu irmão. Na época nós éramos sócios. Sim. E compramos aquele espaço através de um leilão. Sim. Né? E até então era a antiga Grecovel. Sim. E aí a gente não sabia o que fazer. Até que chegou um lojista junto com um arquiteto e sugeriu. Só que era um projeto muito ousado para a época, né? Levando em conta que por muito tempo foi o único do Centro-Oeste, né? E aí fomos visitar em São Paulo, Minas Gerais, visitar vários setores, né? No mesmo segmento. E implantamos, né, esse projeto aí, tivemos a coragem de encarar. De encarar. Isso. Tá. Qual que é o endereço mesmo? Só para a gente marcar aqui. Avenida da FEB 2222. Lá em Várzea Grande. Isso. Né? Mas vocês estão só lá em Várzea Grande ou vocês já tem outro shopping Fórmula ou eu estou equivocado? Não, só em Várzea Grande. Só em Várzea Grande. Só em Várzea Grande. Tá certo. E lá vocês têm quantas lojas? São quantas lojas? 36 lojas de veículos. Sim. Vem cá, 18 anos. 18 anos. Completa 18 anos. Dia quando? 15, no dia do aniversário da cidade de Várzea Grande. Dia do aniversário da cidade de Várzea Grande. Completa. Foi proposital essa ideia de inaugurar no dia 15? Foi. Coincidiu que estávamos já concluindo, né? Sim. E foi proposital, sim. Para a gente valorizar a cidade, participar, fomentar, né, para a cidade que nos acolheu. Né, eu sou mato-grossense, né, nasci no interior de Mato Grosso, sou filha de japonês com baiano. Né, ficou uma mistura super bacana, né? Isso. E, então, essa cidade nos acolheu muito bem. Né? Várzea Grande, eu falo principalmente a Grande Cristo Rei, que está eternamente no meu coração. Meus pais ainda moram lá e a gente tem o maior carinho pela cidade que nos acolheu. E foi ali o projeto, todo tipo de trabalho que nós tivemos, tudo deu início ali. Deu início por ali, né? Seus pais ainda moram no Cristo Rei e tal. É o seu pai que é japonês? Meu pai, Nisei, filho... Nisei. Filho de japonês, isso, nascido no Brasil. Sim, em Londrina. Ele é mais brasileiro ou mais japonês? O meu pai é bem japonês. Inclusive fala japonês. Não, porque eu vi uma reportagem certa vez que o cara dizia, se você conversar com um brasileiro, com um japonês que é brasileiro, que é o caso do seu pai, né? Um japonês brasileiro, ele tem um comportamento. Já o japonês lá no Japão, né? Quer dizer, o japonês brasileiro, ele é muito assim, sociável, muito aberto, ele tem o espírito nosso. Faz amizade mais fácil. Mais fácil, né? Isso. Normalmente é uma pessoa super dócil, né? Sim, muito dócil, muito fácil de lidar, um povo muito grato e respeitoso. Sim. E ele fala o sotaque da sua mãe também, da Bahia?
Não. Não? Não. Sua mãe tem muito sotaque? Como Muito. que é? Tá. Muito bem. Muito. Mas e aí, nós teremos festa também no dia 15, nesses 18 anos, quando adquire-se a maioridade, né? Sim. Teremos festa de taxas especiais. Sim. Teremos um bolo ao meio-dia, né? Quem Sim. passar por lá vai comer um bolinho. Dia 15 ao meio-dia Teremos um bolinho, mas bolão. Bolinho não, deve ser um bolo enorme, Um né? bolo enorme de aniversário. Como é que a pessoa faz? Vocês começaram com quantas lojas? Como é que vocês... Com 20 lojas Já começou em grande, média, então. isso, já começou bem, bem grande. Eu falo bem porque tem muitos shoppings por aí que tem no máximo 10, 12 lojas, Sim. né, no Brasil. E nós já começamos com esse volume, né, de lojistas. E até então, graças a Deus, né, vem aumentando. Nós estamos ampliando para mais uma loja lá dentro. Sim. Porque tem procura e não temos espaço para alugar. E nós estamos ampliando. Porque, assim, você trabalhar com carro exige também um espaço. Não pode ser um espaço apertado. Não é uma loja que vende sapato. Não. Porque carro não. Carro exige espaço, né? E muito. Quantos metros quadrados tem assim, cada loja ali, por exemplo? Em média de 240 metros quadrados. Aquela área toda ali tem o que? 24 mil metros quadrados, contando com estacionamento. Sim. E tudo. A parte coberta, nós temos, na parte coberta, 11 mil metros. Sim. Dividido para 36 lojas. Engraçado, a gente passa por ali e a gente não percebe. A dimensão, não percebe, né, a dimensão. A gente tem que entrar lá no shopping. Recentemente eu adquiri um carro lá. Obrigada. E a gente... eu adquiri 2 carros já há algum tempo. E recentemente um novo carro. A hora que você entra, que você vai dirigindo lá por dentro para chegar, para estacionar seu carro, você fala, meu Deus, que coisa enorme, né? Como é que faz? Vocês também vendem carro ou vocês só alugam o espaço? Alugamos o espaço, cuidamos do marketing e manutenção. E manutenção. Manutenção. Né? Aí vocês, então, têm uma empresa de marketing para trabalhar para o desenvolvimento do shopping. Tá? Aquelas campanhas que a gente vê são todas realizadas por profissionais da comunicação de vocês. Sim. Sim. E essa empresa funciona lá dentro? Não, nós temos o contrato, né, com essa empresa e eles nos atendem. Entendi. Mas nós temos, né, alguns funcionários lá dentro, porque aí tem o site, tem uma série de coisas. Só que todas têm que conversar uma com a outra, né? Não pode ter uma informação errada. Sim. Vocês administram, então, o espaço. Além de alugar o espaço, vocês administram todo um sistema. Sim. E essas pessoas que são proprietários de lojas lá, são tudo gente daqui de Cuiabá ou pessoas que vêm de fora com o objetivo de implantar uma loja, aí encontra espaço por ali, como é que é isso? Nós temos alguns que vieram de fora, mas a maioria daqui mesmo. Né? Temos um lojista que veio de Goiânia, temos um outro de Cáceres, mas assim, um ou outro de fora, mas a maioria daqui mesmo. Sim. Quem é que é esse rapaz de Cáceres? Como é que é o nome dele? Seu João, dono de uma peixaria lá em Cáceres, que é a melhor peixaria de Cáceres, é um flutuante. Sim, flutuante. O seu João. João. Sim, conheço ele. Ele tem aqui uma loja, então? 2 lojas lá. 2 lojas? 2. Que legal. Ele é a esposa. Ai, viu? Ele é a esposa, tem 2 lojas aqui. Sim. Né? Que legal, hein, seu João? Parabéns. Esse dia até coincidiu que ele estava no restaurante lá em Cáceres. E aí a minha gerente sabia que ele estava vindo e a gente querendo comer peixe, né? Sim. Aí ela ligou, encomendou dele, tipo, às 10 horas da manhã. Ele falou, eu vou entregar aí para vocês. Entregou ao meio-dia. Meio-dia. O peixe pra gente lá do restaurante dele de Cáceres. Que é uma delícia, uma coisa muito mesmo, já tive lá também. Você está ali na Baía do Malheiro ali. Sim. Né?
e saboreando um peixe, olhando a natureza. E aquela delícia é muito bem Então, bem feitinho, né? ele é a prova de que, às vezes, né, diversificar o tipo de comércio, né? Sim. Vale a pena. E ele é a prova disso. E tem dado certo a loja dele. Que legal. Então, os proprietários, eles são associados ou não? Eles são só têm as suas lojas, mas não são associados ao shopping? Como é que é? Não. Não, né? Não, mas a gente tem que estar fazendo as ações juntos, sempre juntos. Sim. Né? Porque eles pagam uma taxa de marketing, né? Pagam uma taxa de marketing. Sim. Mas para a gente promover as ações juntos, né? Sim. A venda de carro seminovo é um bom negócio? É um bom negócio. Né? É um bom negócio. Porque você compra, quando você tira da loja, a depreciação já é 20% no outro dia. No outro dia? Outro dia. No outro dia. Então Ou tem... no mesmo dia? Acho que no mesmo dia, né? Tirou, fez o documento, emplacou, já depreciou. Sim. Né? Então já tem essa depreciação que quem compra, né? E tem gente que troca de carro todo ano. Sim. Então ali também para o carro estar lá dentro ele passa por um laudo, Sim. Né? Um laudo e depois da venda por uma vistoria, né? Ou durante a venda por uma vistoria, tudo feito lá dentro. Né? Então tudo isso, essa confiabilidade é passada para os bancos. Sim. Os bancos estando seguros, eles oferecem uma taxa menor. Porque ele tem a segurança. É diferente de um aventureiro, ou às vezes até pessoas com má intenção, abrir uma loja na rua, funciona 2, 3 meses, desaparece e deixa a pessoa sem saber onde recorrer. Sim. Né? Então, a pessoa que compra ali, pode ter certeza que compra com uma taxa bem trabalhada, sabe? Uma taxa pedida com antecedência para os bancos, né? Que a gente vai para cima. Sim. Quando preparamos uma campanha, isso com antecedência já é passado para os bancos e a gente já pede uma taxa diferenciada para os bancos. Quer dizer que é bem tranquilo, né? Você chega lá e são vários bancos, vocês trabalham com vários bancos? Vários bancos, os 7 maiores. Os 7 maiores. Os 7 maiores. Exatamente. Então, se a pessoa chega lá, ele quer comprar um carro, né? Nesse momento ele não pode dar uma entrada, mas ele, tendo condições de fazer um financiamento, ele sai com o carro? Não, normalmente os bancos pedem uma entrada. Uma entrada, pedem. Né? Normalmente, sim. Sim. Né? E quanto é que é essa entrada? Quantos por cento? Normalmente 30%. Subiu um pouco, era 20%, não era? Alguns bancos ainda fazem 20%. Né? Ainda fazem 20%. Mas a gente está passando um momento assim bem tranquilo, né? Sim. Essa taxa, ela é muito influenciada por vendas mal feitas, entende? E aí a gente fica de olho no ticket médio. O que é esse ticket médio? Está vendendo mais carro no valor de 100 mil reais. Sim. Isso é um ticket médio alto. Sim. Tá? Quem está comprando carro nesse valor é uma pessoa informada, graduada, é gente que pesquisa, que busca, né? Quando é um ticket muito baixo, é aquela pessoa que pega de surpresa pela venda, entende? Às vezes compra um carro com muito sacrifício, né? E é pega de surpresa pela venda, não busca, não pesquisa antes, apesar de que todos ali já são preparados para passar todas as informações. Mas a gente sempre fala, gente, pesquisa, busca, e se ainda ficou dúvida, leva o seu mecânico de confiança junto, entende? Mas a pessoa tem que comprar com segurança, né? Às vezes é um carro de ticket médio, mas faz parte de todo um planejamento de uma vida daquela pessoa. Ela trabalhou, ela juntou para adquirir aquele veículo. Né? Então, mas tudo isso a gente... Você falou, 100 mil reais é um ticket alto. Alto, 100, o 120... O médio vai dar o quê? 50, 40? Não, o médio em torno de 70, 80. Né? Ticket baixo, 80, 50, 60. Um carro de 40 mil, não existe? Existe, existe. Sim. E é aí, considerado ticket baixo também. Sim. Tá? Mas nesse valor aí, assim, são carros com menos opcionais, né? Sim. Não dá para
comparar a um carro com maiores confortos, né? Às vezes até sem ar-condicionado. Sim. Né? Uhum. Pois é, mas caso a pessoa compre um carro nesse nível aí, muito baixo e tal, qual que seria o cuidado que ela deveria ter, precisa ter? Porque é um carro rodado, né? Normalmente, Sim. né? Mas qual que é o cuidado que a pessoa deve observar? Acho que primeiro averiguar, levar, como eu disse, um mecânico de confiança. A gente tem as pessoas também lá para dar dicas, né? Mas os carros que estão lá dentro normalmente passam por um laudo, né? Eles arrumam esse carro para estar lá dentro. Esse laudo vem de quem? Quem que fornece? Os lojistas. Mas tem uma empresa que para laudar. Sim, tem a empresa. Isso aí, né? Eles contratam essa empresa. É uma empresa específica para isso, específica. Né? Como é que é o nome dessa empresa? São várias empresas que fazem. Lá tem várias. Para que são habilitadas. Para elas serem habilitadas, quem que habilita essa empresa? É o Detran. governo, o Detran? Sim. Aí elas passam por um processo burocrático justamente para garantir, então, o laudo. Exatamente. De posse desse laudo, a pessoa já vai ter essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Sim. Essa tranquilidade. Agora, vocês trabalham somente com carros seminovos ou não? Vocês ainda trabalham com carros com mais um tempo de uso, coisa parecida também? Também. Às vezes chega pessoas que têm um carro lá há mais de 20 anos, digamos assim. Um carro bem rodado. Bem rodado. Aí ele dá o carro como entrada. Né? De repente, esse carro vale esses 30%. Sim. 30% que o banco está pedindo. O lojista faz o negócio. Aí temos os chamados repasses. Sim. Que ficam na parte externa. Sim. Né? Externa que eu falo não naquela área principal de venda. Sim. Né? Naquelas lojas de fora. E esses repasses compram todos esses carros. Já é um acordo deles com os lojistas de dentro. Eles compram todos esses repasses. E vendem também. Arrumam, né, o que tem que arrumar e vendem. Sim. Então, é um negócio super seguro para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. E a gente tem que estar ali preparado para o melhor atendimento possível, para a gente dar suporte àqueles que às vezes, não era bem o que eu imaginava e tal, ou que prova que não, né, que não foi bem o esperado. A gente está preparado também para dar esse suporte. Até quantos quilômetros rodados que um carro pode ser considerado um seminovo? Boa pergunta. Boa pergunta. Né? Aí tem a condição do uso e tudo mais, que tem gente que tem um carro aí de 90 mil rodado e o carro é bom. E o carro é bom. Sim, exatamente. Nós temos um lojista lá, né? Porque as pessoas se ligam muito nessa questão do odômetro, do velocímetro, exatamente, né? E tem carros bons que estão ali. Eu falo, gente, colecionador de carro antigo, se fosse levar por esse lado, nem compraria. Não existiria, né? Não existiria. Exatamente. Mas nós temos um lojista lá que é até engraçado o jeito que ele vende, né? Uma das vezes que a gente presenciou. E ele é evangélico, pastor, inclusive. E aí chegou uma pessoa interessada no carro e falou, mas está muito rodado, eu queria um carro mais novo. Eu falei, mas eu te provo que esse carro mais novo é novo, não é mais novo. Esse carro, eu vou te provar que ele é zero. Abriu e falou, olha, não tem essa peça aqui? Troquei ontem. Não tem essa outra aqui? Troquei. Aí foi mostrando a quantidade de peças que ele havia trocado. Eu te provei, o carro é novo. Trocou tudo praticamente do carro para depois vender, inclusive pneus e tudo mais. Mas tem que ser honesto. Sim, claro. Né? Tem que ser honesto. Vem cá, e a tabela FIPE? Hoje ainda se pratica a tabela FIPE para essas vendas ou é esse caso? Que às vezes o carro na tabela FIPE está valendo 50 mil, mas você chega e olha o carro parece que está zero. Nesse caso, a tabela FIPE não significa grande coisa? Olha, sempre significa, Sempre significa? Sempre significa a tabela. Mas a tabela é para preço de venda, né? Sim. Normalmente a pessoa chega lá, eu quero vender, eu estou desesperado para vender, sai um pouquinho
um pouquinho menos que a tabela. Que a tabela fique. Às vezes, né? Mas Sim. na maioria das vezes a tabela é para cumprida. cumprir, exatamente. Mas aí muda para venda. A partir do momento que vocês adquirem o que a pessoa quer vender, vai lá e tal. E aí muda para venda porque vocês fazem esse trabalho de conserto e tudo isso? Às vezes, na compra do veículo é um pouquinho menos, porque tem que ter ali uma margem, né, de lucro para os dois lados, né? Mas, às vezes sai um pouquinho, depende da situação, né? Sim. Oferta e procura. Sim, E no momento está tendo muita procura? Como que está o mercado agora? Está bem aquecido, graças a Deus. Eu acho que só fevereiro que não foi muito bom. Sim. Mas depois de fevereiro... O que você acha que acontece? Como, por exemplo, você está citando aí fevereiro, né? De repente tem um mês que não foi legal. Quais são os fatores? Olha, o fator Brasil, né? Fator Brasil. Fevereiro é um mês de carnaval, um mês de festa. Na verdade, depois que passa todas essas festas e feriados e tudo mais, é que a gente começa a trabalhar, né? Influencia, a virar, né? E todo mês de fevereiro é mais ou menos assim, mortinho. É que as pessoas viajam, né? Além de... E ali final de ano, por exemplo, nós falando de viagem. Aí você tem Natal, essa coisa toda. Eu percebo que a partir do dia 20 de... Não sei se é impressão minha. A partir do dia 20 de dezembro, o trânsito fica mais tranquilo em Cuiabá. Me parece que há menos veículos no trânsito. Ou seja, as pessoas já estão viajando. Começam a ir de férias, praia, montanha, mais não sei o quê, vai para o interior, né? E aí a coisa começa a engrenar novamente no início das aulas. Sim. Essa visão minha está correta? Esse período aí é um período que tem uma queda ou não? Dezembro é maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Inclusive lá no final de dezembro? Sim. O mês inteiro, né? É muito bom pra gente. Tem muita gente. Sai o décimo, né? Sai o décimo. Exatamente. E aí a pessoa alimenta o sonho e vai lá e torna o sonho realidade, né? Acaba investindo, né? Sim, exatamente. Vem cá, mas tem gente que ainda tem a prática de fim de ano, vai lá e compra um carro para viajar? Demais. Muito mesmo. Tem gente que vai lá, eu vou trocar porque eu vou viajar hoje. Hoje. Sim. Por isso que a gente tem que oferecer um produto bom, né? Porque vai pegar a estrada. Exatamente. Tem que ter muita confiança. Muita confiança. Naquilo que está fazendo, no negócio que está fazendo. Exatamente. Né? Qual a vantagem assim da pessoa que ela claro que isso que depende da situação do comprador, né? Aquele que faz prestações longas e faz prestações mais curtas, período mais curto. Existe vantagem e desvantagem nisso ou não? Isso é indiferente? Quanto mais longas as prestações, mais juro ele vai pagar. Sim. O ideal seria ali no máximo 36 meses. Máximo 36 meses. Exatamente. E tem gente que compra 60 meses. Aí é muita coisa? É um pouquinho. É um pouquinho. Mas às vezes tudo depende do planejamento, né? Às vezes a pessoa vai trabalhar com o carro. Sim. E aquela prestação aquela... Ela vai ficar diluída. Dito como cabe no meu bolso. Sim. Né? E ele precisa. Sem esse carro ele não vai conseguir ganhar. Né? Ele não vai conseguir trabalhar. Sim. Como motorista de aplicativo e tudo mais. Então, aquilo ali vai caber no bolso dele e ele vai conseguir trabalhar para poder pagar mês a mês. Mas se for no caso, é de passeio e eu quero ter um carro novo, né? Porque o meu já está bem rodado e tudo mais. E você pode fazer com menos prestações, seria o ideal fazer com 36. Com 24, 36. Tem época que tem aquela promoção, acho que é R$1,99, coisa parecida. Bom se tivesse. Não é R$1,99. A questão dos juros na prestação. Quanto é que está o juro atualmente? R$1,99 faz muito tempo, né?
Eu tô sem essa informação Sim. da taxa, porque Sim. alguns bancos fazem umas taxas diferenciadas, né? Exatamente. Mas eu sei que eles têm, às vezes, uma oferta diferente para um correntista, Sim. né? Se esse é um correntista que tem um nome limpo, já tem conta no banco há mais de 20 anos, nunca deu um problema, tem gente que quase nem paga juro, isento de juro. Ah, que legal. Né? Então tem tudo isso. Eu falo, gente, o seu nome limpo é sempre um bom negócio. Sempre um bom Sim. negócio, sem dúvida nenhuma, né? Então, a maioria dos bancos que tem correntista, assim, né? Correntista sério, Sim. gente que leva o nome a sério, Sim. sempre tem uma vantagem. Ocorre assim da pessoa chegar, ela tem a entrada, certo, tal, mas precisa financiar. Aí na hora do financiamento dá errado. Ocorrem coisas dessa natureza? Sim, porque cada banco tem os seus crivos, Seus né? critérios. Seus critérios. E às vezes passa a ficha em um banco, no outro não passa. Aí tem banco que aprova, exige a carteira de habilitação, tem banco que não. Então tem uma série de fatores aí. Por que exigir a carteira de habilitação? Você tem ideia por que um pede carteira de habilitação, o outro não? Porque a pessoa vai comprar no nome dela. Sim. Ela que vai ser responsável pelo veículo. Se ela não é habilitada, quem é que vai dirigir o carro dela? Sim. Pois é, mas aí às vezes tem pessoas que compram o carro, mas não dirigem. Quem dirige é o marido, por exemplo. Mas é a mulher que compra. É a mulher que compra, que tem o nome tranquilo, dela, exatamente. E aí, como que faz? Tem banco que aprova, sem carteira. Tem banco que não. Ou tem que apresentar também a carteira, a habilitação do condutor? Ocorre isso? Não. Não, né? É o nome tem de quem vai comprar. Exatamente. Da pessoa que está comprando o carro. Sim, então. São cuidados que a pessoa precisa ter para que não tenha nenhuma surpresa, né? Sim. O processo está caminhando tudo certinho, né? Quanto tempo demora mais ou menos? Se eu chego lá na loja, eu quero comprar um carro, eu posso chegar lá e já sair com o carro ou não tem jeito? Tem todo um processo para ser um trâmite? Você vai depende, às vezes se for à vista, tem gente que chega lá e compra à vista. E já sai andando? E já sai com o carro, compra, paga, transfere, já tem despachante lá dentro, já sai com o carro. E isso demora quanto tempo? 2 horas, 3 horas, 4 horas? Meia hora, às vezes. Meia hora, às vezes. Nossa, mãe. Meia hora, às vezes. É igual comprar em armazém, toma aqui a grana, me dá aí a batata. E tem o povo do interior, povo de Livramento, Poconé, aquele povo do chapelão. Sim. Esses vão para comprar à vista mesmo, já chega lá e estão com pressa de pegar o carro. Sim. Aí ele já vê, ele já sabe, né, dessa fama do povo do chapelão. Então, ele chega alguém com o chapelão lá, vai ser atendido aqui, de bandeja, rapidão, porque esse vai comprar. Então, ok, eu tenho acho que um chapelão em casa, de chapelão. Não sabia disso, senão teria ido lá de chapelão também. Então, esse cuidado, esse carinho, a gente tem que ter, porque antes de vender um carro, seja lá qual for, a gente está vendendo um sonho. A gente está realizando um sonho. E esse dia eu até emocionei, por muitas vezes eu me emocionei, mas nesse dia eu fiquei assim bastante encantada com aquele momento que o pai estava com o bebê no colo, era Dia das Mães, ele pegou a chave, colocou na mão do bebezinho, falou, entrega para a mamãe e fala que é o presente que você está dando. Aí aquela família já se abraçou, chorou. Nossa. Era o primeiro automóvel deles. Primeiro automóvel? Nossa. E aí aquela cena foi marcante. Falei, olha só o que a gente está vendendo. Também chorou. Todo mundo, Todo né? mundo chorou, né? Todo mundo chora, todo mundo se emociona. Falei, é por isso que a gente tem que vender qualidade, confiança, porque é um sonho realizado. Vem cá, você é pedagoga. Também. Também, né? Inicialmente, a sua vida era como pedagoga, como professora? Como é que foi a sua carreira, o seu início de vida profissional? Fiz magistério, sou da época do magistério. Sim.
Fiz magistério, comecei a dar aula. O único lugar que eu tive carteira assinada foi no SESI, né? Trabalhei lá por 4 anos e meio e eu sempre tive esse sonho de ter a minha escola. Sim. Aí eu abri no fundo da minha casa uma salinha de aula, que eu pedi as contas no SESI e, na verdade, a diretora era muito amiga minha, não vou citar o nome dela, né? Aí eu falei para ela disse que, Miriam, tá sobrando 3 professoras e eu sei daquele seu sonho. Posso te colocar na lista para você receber todos os seus direitos se você montar a sua salinha? Sim. Eu falei, agora. Perfeito. Falei, pode fazer o meu acerto. Peguei o dinheiro do acerto, abri uma salinha de aula. E logo de início, primeira semana de matrícula, 10 alunos. Eu já me sentia rica. Né? Falei, 10 alunos, tô fofa na vida. Sim. E a primeira coisa foi comprar um olha só, olha o tempo. Sim. Foi comprar um telefone convencional. Sim. Né? Naquela época valia muito, né? Tinha ações, inclusive. Né? Ações, eu comprei um e estava assim me sentindo muito feliz, sabe? Satisfeitíssima. Falei, nossa, se aumentar pelo menos mais 5 para o próximo ano, Sim. né? Vou continuar muito feliz. Sim. 35. 35 no ano seguinte. 35. E continuei muito feliz, né? Sim, claro, Depois, lógico. No próximo ano... Não, você continuou mais feliz. mais feliz. Aí no próximo ano... 100. 100. Nossa Senhora. 100 alunos. Aí eu tive que mudar de casa. Sim. Aí a casa toda virou escola. Sim. Sim. E como é que era o nome da escola? Educativa Centro de Ensino. Foi lá que os meus sobrinhos estudaram? Sim. Sim, exatamente. Foi lá mesmo. Sim. Foi 2 lá sobrinhos, mesmo. um casal. Exatamente. E aí? Aí, 100. Depois, aí, 200. Foi só dobrando. 230 e 230 deu uma tranquilizada. Deu uma estabilizada, né? Isso. Atendeu já a região, né? Sim. Teve a abrangência da região, certo? E você ficou quanto tempo com a escola? 15 anos. 15 anos. 15 anos. E por que você, assim, decidiu mudar de ramo? Olha, foi o destino, né? De repente, a gente também tinha uma distribuidora de alimentos, onde o meu marido, na época, e o meu irmão cuidavam. E eu fiquei sempre na escola e, de repente, a gente se envolveu na política, né? Que eu falo que foi um retrocesso na vida. Mas, enfim, Deus sabe das coisas. E entramos e aí eu me envolvi também, fui convidada a ser secretária de assistência social. Em Várzea Grande. Em Várzea Grande. E entrei, né? Fiquei quase um ano, como secretária. E nisso eu me afastei da escola. Sim. Aí também fiquei cansada, né? Para voltar a fazer tantas tarefas, né? Porque a escola é um comércio que exige demais. Sim. Aí eu arrendei a escola, fui trabalhar na distribuidora. E na distribuidora, da distribuidora, eu fui para o Auto Shopping. Que distribuidora você falou? De alimentos. De alimentos. Que era do seu ex-marido e do seu irmão, né? Isso. E que tipo de alimento que era? Como é que era? De todo tipo de farináceo, massas, temperos. E aí vocês juntaram tudo, como é que foi? Você vendeu a escola? A escola eu arrendei. Ainda é uma escola lá. Ela continua assim, continua arrendada. Hoje é Colégio Meta. Sim. Sim, conheço. Bem conhecido. Bem conhecido o Colégio Meta. E aí você decidiu, então, que o seu caminho seria trabalhar com Shopping Fórmula. Fui para lá na época do IPI, né? Não vou falar o nome da presidente, mas na época ela deu essa isenção, né, do IPI nos carros. Sim. Aí foi lá embaixo as vendas. Sim. E eu fui, na verdade, para fechar o Auto Shopping. Sim. Fui lá para contabilizar e fechar. Sim. Aí eu mandei alguns funcionários embora, o gerente e uns outros, porque a gente já não conseguia mais nem arcar com a folha. IPI, você fala, quando voltou o IPI, porque ele havia sido isento numa época.
Sim. IPI, Se for isento para o novo, quer dizer, a pessoa vai sim, comprar para um o novo. Tá certo, entendi. Para o novo. E aí o tá. seminovo E a linha baixa. branca toda, A linha né? branca toda. Exatamente, tá. Aí, e aí o seminovo pereceu caiu por um bastante. período. Caiu bastante as vendas. Mas foi por quanto tempo esse perecimento? 2, 3 anos. Mas deu um desânimo total. Sim. Ficou vazio Sim, o auto shopping. Metade do auto shopping vazio. sim. Foi um cenário triste. E eu fui lá para fazer a contabilidade e fechar. Sim. Nós íamos embora daqui e tudo. E aí comecei a trabalhar, a me envolver com as questões. Aí começou a dar um certo movimento. Algumas lojas, né, de fora que começaram a procurar. Sim. E aí, de repente, estava tudo lotado. E aí eu já Tudo estava novamente. fazendo parte da brincadeira. Já tinha, sabe, pego gosto pelo trabalho. Não perder as esperanças, né? Nunca, jamais. Tá certo. Vamos para um intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional, falando sobre carros, empreendimentos e tudo isso. Até daqui a pouquinho. Até. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Obrigado você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso. Estamos conversando com a Miriam Aparecida Azama, falando sobre o Shopping Fórmula, que completa 18 anos, chegou à maioridade, né? Quando vocês começaram lá em 2007, vocês tinham a certeza de que a coisa ia deslanchar? Não. Não? Por quê? A gente trabalhava bastante. Sim. Né? Eu falo, e às vezes é até interessante que a gente trabalhe com essa incerteza, porque a gente vai buscar cada dia Sim. melhorar. Você né? não acomoda? A gente não, exatamente, a gente não acomoda. Né? Se a gente tiver muita certeza, é muito confortável, né? A gente não busca o novo. Entendi. Né? Mas assim, era uma situação nova. Era, na época, o único do Centro-Oeste. Sim. Sabe? Então, era um projeto bem audacioso, né? É um dos maiores do Centro-Oeste hoje? Ou o maior? É o maior do Centro-Oeste e um dos maiores do Brasil. Do Brasil? Isso. Oh, que legal. Quais os tipos de carro que saem mais? É o básico? Como é que é? Tem uma estatística disso aí? Hoje não tem mais carro básico, né? O carro popular. Não, tá vindo tudo... O carro popular, mais popular. 1.0 vende muito, como é que é? Vende muito, 1.0, vende muita caminhonete, é uma variável. É uma variável. Uma variável muito grande. Existe o caso do cliente que ele quer um carro assim, de um jeito tal, e aí os técnicos, os vendedores vão atrás para ter esse carro para oferecer? Sim, existe. No próprio site, o cliente entra e já vê... Né, as ofertas que tem. Mas às vezes ele entra no site e não tem o carro que ele está desejando. Aí ele chega lá na loja e fala, eu quero um carro assim. Aí o vendedor, o agente diz para ele, bom, nós vamos atrás e aí daqui a tanto tempo voltamos a entrar em contato e aí isso ocorre. Existe, de pesquisar, de buscar, mas a maioria que chega para comprar são imediatistas, querem o carro ali e acaba, não tinha o Gol, digamos assim, né? Mas ele encontra outro carro à altura, né, do sonho e sai dali normalmente... Que atenda às suas necessidades. Sim. Você falou que vende muito caminhonete. Muito. Elas são vendidas mais para a capital ou para o interior? Mais para a capital. Né? Mais para a capital. A gente imagina os fazendeiros, tem muita venda para o interior do estado. Agro, né? Sim, tem bastante. Mas tem muitos rapazes, principalmente, que amam caminhonete. Agora, essa coisa mudou, não que mudou. As mulheres também, tem mulheres que preferem caminhonete, tem, né? Inclusive na cidade. SUV, eu sou uma apaixonada por SUV. É? Eu gosto, eu falo de baixinha, já basta eu gosto de carro alto.
Dá mais conforto, dá, né? Dá segurança, mais segurança, né? Muito mais. Mas teve uma época, eu vi até uma reportagem uma vez, do público feminino gostar da caminhonete, a caminhonete com carroceria. Sim. Né? Mas vai carregar o quê nessa carroceria? Não precisa, né? Nem precisa, compra aquela capotinha para fechar. Sim, para fechar, né? Então, mas isso significa o quê? Qual que é a semiótica disso aí? Qual que é o significado? Poder? Poder. Poder? Poder. Sim, exatamente. Hoje você pega uma caminhonete enorme e ela é mais fácil de dirigir muitas vezes do que um carro pequeno, né? Isso é ruim para estacionar, qualquer uma delas, né? Sim. Tem muitas mulheres que são apaixonadas, mas daí vai no shopping para estacionar, complicadinho. É complicado. Não né? é confortável estacionar uma caminhonete. Estacionar por causa do tamanho. Exatamente. E tudo isso, né? Cuiabá tem, por exemplo, não tem estacionamentos assim para todos os tipos de carro, né? Para o carro grande, por exemplo. Você entra no estacionamento, pago, mas ali você encontra também dificuldade, porque o espaço, às vezes, para manobrar é complicado. Na maioria dos lugares, assim, muito apertado, né? E, às vezes, não tem estacionamento nenhum, você tem que deixar na rua. Sim. Né? O que é um risco, principalmente para a mulher, né? Sim. Às vezes sai de um restaurante, tarde da noite, vai entrar no carro, é abordada, né? Tem tudo isso. E hoje tem uma questão, se você não está com a chave do carro, você não consegue sair com o carro, né? Porque antigamente fazia-se ligação direta. O assaltante, né? O cara lá, o bandido chegava a pegar e fazia ligação. Hoje os carros não tem mais como fazer isso, né? Tem que estar tem que ter a abordagem, eles fazem a abordagem da pessoa, né? Tem que estar com a chave próxima. Com a chave próxima, né? Porque tem um código. Sim. Né? Tem um código. Há poucos dias eu tive o caso de um dos meus filhos que perdeu a chave. E aí eu fui buscar uma chave, aí eu percebi que, na verdade, o que se comercializa ali é o código da chave. Exatamente. Né? Que ela já se você perde, para você ter de volta, você consegue. Sim. Mas é complicadinho. Sim. Você tem que entrar em contato com a concessionária, pedir uma nova chave, é bem... Eu aconselho que as pessoas tomem muito cuidado com a chave, muito mesmo. Exatamente. Você não tem saudade de sala de aula, de voltar para a sala de aula, assim... Você faz palestras, por exemplo? De vez em quando chamam você para falar sobre experiências em sala de aula? Ou não? Ou agora é só como administradora? Já fiz, mas assim, agora só nas reuniões mesmo. Mas eu sinto sim. Né? Hoje, por exemplo, eu estava falando sobre uma situação lá e acabei dando uma aula, né, na verdade. Né? Aí eu falei, olha, senti saudade dessa época agora, que é muito gostoso, né? A gente olhar para trás e ver o trabalho que a gente fez e com muito amor, sabe? Crianças que aprenderam a ler, né? Comigo, eu sou especializada em alfabetização. Crianças que aprenderam a ler, que hoje estão fazendo pós-doc em Portugal, que hoje são doutorados na USP. Então, eu falo, gente, passou pelas minhas mãos, aprenderam a ler comigo. Nossa, quanta satisfação. É muita satisfação. Que são médicos, sabe? Muitas situações. E eu comecei bem jovem, né? A dar aula. E comecei com 18 anos. Se for contar com a época de magistério e estágio, tudo com 17 anos. Né? E com 18 eu passei no concurso do Estado para pedagoga. Sim. E eu sei que esses dias eu recebi uma visita, né? O meu filho subiu para falar, mãe, tem um moço ali embaixo, ele está falando que foi seu aluno. Mas, mãe, ele é bem grisalho. Não é possível. Eu falei, é possível sim. Ele falou bem assim, mãe, eu tô achando que é brincadeira dele. Sim. Aí eu desci, ele falou o nome dele, eu fazia muita amizade com as mães, né? Ele falou, eu sou filho, a minha mãe chamava Regina. E era muito amiga na época. Até me emocionei, eu falei, e como ela está? Ele falou assim, ela faleceu. Foi triste nessa hora. Aí eu abracei ele. Falei, sua mãe era um amor, e você também como aluno. E realmente ele tinha sido meu aluno. Sim, mas agora essa questão de ser ou não ser grisalho, as pessoas estão ficando, parece que, grisalhas mais cedo. Isso. Você encontra jovens, garotos, garotas que já são grisalhos, né? E eles assumem a cor
do cabelo, né? Assume e de repente está virando moda, né? Exatamente. Você já viu uma menina com cabelo pintado de grisalho. Fazer luzes, Sim. né? Não, dela não era luzes, não. Dela era todo branco, todo branco. Todo grisalho. Todo branco mesmo, pintadinho. Que coisa interessante, né? Bem interessante. Os jovens, eles, por exemplo, eles aderiram à barbearia, coisa que... Pois ela você entrou vê em muitos desuso, jovens né? barbudos, né? Exatamente. E o ambiente, barbearia, tá lá, barbearia, que é uma coisa que ficou, assim, por muito tempo no passado. Exatamente. A gente, as pessoas não encontravam. Eu nunca tive problema porque eu nunca tive barba praticamente, né? Minha barba é quase nada, né? Se deixar fica uma coisa horrorosa, ridícula, né? Talvez pessoas, não, Zé. Não basta sei. experimentar, né? Passar uma época aí de barba. Já fiz isso. Quando eu estou de férias eu deixo assim um pouquinho. Não é nada legal, viu? Você tem que estar bem. Você tem que estar bem, se sentir bem. Não é nada legal mesmo, né? Agora, essa questão aí de cabelo branco, não tem gente que acha que eu pinto o cabelo, viu? Não pinto. Não, Elias? Não pinto. Nunca pintei cabelo. Sério? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem gente que acha. Eu já tenho alguns. Em alguns pontos, dependendo de como eu faço o penteado. Você não passa raiva na vida, não? Você não passa raiva, não? Vixe Maria, passo. Mas que é de família. A minha mãe morreu com 87 anos, aí é que ela estava grisalha. Sabe? 87 anos. Gente, eu de 15 em 15 dias tenho que estar pintando. Ah, é? É um trabalhão, né? É um trabalhão. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Uma boa festa. Muito obrigada. E você está convidadíssimo a comer bolo com a gente. Meio-dia. Meio-dia. Tá certo. Exatamente. Obrigado e sucesso, viu? Obrigada. Foi um prazer falar com você. Igualmente. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde, sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Beijão, abraço.